Olá, boa noite. Após reunião com Lula, ministro da Casa Civil Rui Costa afirma que o governo vai reduzir imposto de importação para baratear preço dos alimentos. Com comida mais cara, a prévia da inflação divulgada pelo IBGE tem alta de 0,11% em janeiro. E você vai ver também. Tempestade em São Paulo faz Defesa Civil emitir alerta severo pela primeira vez na cidade. Chuva alaga ruas e estação de metrô. Passageiros tiveram que se agarrar em corrimão em meio à correnteza. Jardineiro é morto durante mega operação policial no Rio de Janeiro. A ação contra o crime organizado aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão. E no segundo episódio da série, em homenagem ao aniversário de São Paulo, você vai conhecer as tribos da cidade. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. A prévia da inflação, o IPCA 15, desacelerou em janeiro, mas os alimentos ainda assim continuam pressionando o índice. Os dados foram divulgados hoje pela manhã pelo IBGE e o repórter Igor Damasceno traz todas as informações ao vivo de Brasília. Virou uma novela, né, Igor? Quer dizer, a inflação veio baixinha em janeiro, a prévia da inflação, melhor dizendo, mesmo assim um pouco acima do que esperava o mercado imaginava uma deflação, você vai contar essa história pra gente. Só que isso tudo está suscitando uma série de reuniões no governo federal para tentar baratear os preços dos alimentos, porque se a gente for procurar um vilão da inflação, tem que olhar para a gôndola do supermercado e para os restaurantes. É a comida mais cara no prato do brasileiro. Igor, boa noite. É isso, Amanda. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação, ficou em 0,11% neste mês de janeiro. Uma desaceleração em relação ao mês passado, dezembro, quando ficou em 0,34%. E também é o menor patamar desde o início do Plano Real para o mês de janeiro, isso em 1994. Mesmo assim, como você bem explicou, ficou fora da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma deflação de 0,02%. E no acumulado nos últimos 12 meses, o IPCA 15 apresentou ali 4,5%, o que representa o limite da meta da inflação. 8 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram alta. As principais influências, como você bem explicou, Amanda, são alimentação e bebida, que subiram 1,06%. Para cumprir a meta da inflação deste ano, o governo estuda estratégias para baratear o preço dos alimentos nos supermercados. Inclusive, hoje teve uma reunião de emergência com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto sobre esse assunto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo não vai trazer nenhuma medida fora do padrão para baratear o preço dos alimentos. No início da semana, Rui Costa disse que para isso, se possível, o governo poderia fazer ali intervenções. Essa palavra pegou um pouquinho mal aqui na ala política do Palácio do Planalto e agora o governo tenta se adiantar nos anúncios das medidas para evitar a construção de narrativas e também de notícias falsas. Entre as ações que podem ser adotadas já nas próximas semanas está, por exemplo, a redução do imposto de importação para alimentos. Veja os detalhes na reportagem. A declaração foi feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, após uma reunião com o presidente Lula. Segundo o ministro, o governo não vai adotar nenhuma medida fora do padrão. Uma das possibilidades seria reduzir o imposto de importação de comidas e bebidas que estiverem mais baratas no mercado internacional. Se nós tornamos mais barato a importação desses produtos, vão ter vários atores econômicos do mercado importando esses produtos, porque tem uma diferença de preço e, portanto, vão enxergar aí um lucro a ganhar e vão importar e ajudar a baixar o preço do produto interno. Não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização, ele até brincou, não terá fiscal do Lula nos supermercados das feiras, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos. Isso não existe, isso sequer foi apresentado na reunião
nesta ou em qualquer outra reunião. O governo ainda estuda aplicar mudanças nas taxas de intermediação do Vale Alimentação ou Vale Refeição. O assunto é discutido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Atualmente, a taxa cobrada pelas administradoras dos cartões é estimada em até 15%. Haddad quer uma redução significativa da taxa. O governo também quer dar mais apoio aos produtores que tiveram perdas por causa dos eventos climáticos do ano passado. A ideia é estimular a produção de alimentos da cesta básica para facilitar o comércio e baratear o preço desses produtos. A expectativa é de que a safra cresça 8% neste ano. Nós estamos concentrados desde o primeiro dia em duas tarefas. A primeira delas é apoiar o produtor com crédito acessível e barato. Então nós lançamos 2 planos safras que foram recordes, que aumentaram o valor e aumentaram o subsídio no plano safra. E o segundo esforço é concentrar na produção de alimentos da cesta básica. O empresário que atropelou e matou uma ciclista na zona oeste da capital paulista foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio. Na porta do fórum, uma sensação de alívio. Finalmente uma chance de encerrar um ciclo, né, ou uma parte do luto, né? Por votação unânime, os 7 jurados consideraram o réu culpado. Houve aqui, então, a condenação pelo crime de homicídio doloso, qualificado pelo perigo comum que ele causou, né, à sociedade como um todo quando dirigiu alcoolizado em excesso de velocidade. Também houve ali o reconhecimento da prática do crime de omissão de socorro e da embriaguez ao volante. O crime aconteceu em novembro de 2020 na zona oeste de São Paulo. A ciclista Maria Arcote voltava para casa de bicicleta quando foi atingida pelo carro do empresário José Maria da Costa Júnior em alta velocidade. De acordo com o laudo da perícia, ele dirigia 93 km por hora numa via onde a velocidade permitida era de 50. A gente aqui segurou uma onda muito pesada, né, muito doída, muito forte. Acho que a gente pode se considerar assim, vitorioso e muito agradecido por todo mundo que acompanhou e por todo esse processo que a gente considera que foi uma vitória, né? A pena de homicídio é em regime fechado, mas o empresário vai recorrer em liberdade pelas condenações. A defesa dele não se pronunciou. Hoje, a gente espera que seja algum que meio que comece a uma outra fase. Ou seja, se o sujeito conduzir irresponsavelmente seu veículo, ele não pode dizer que foi sem querer as mortes. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. A gente vai recorrer e isso daí é certo de que o Tribunal de Justiça vai determinar a prisão dele. Até o fim da semana que vem ele tá preso. Em Osasco, na Grande São Paulo, um suplente de vereador foi morto a tiros em frente a uma casa noturna. Câmeras de segurança registraram o crime. A vítima, de camiseta laranja, conversa com conhecidos na porta do estabelecimento. Um homem de camisa branca aparece em cena. Ele caminha e volta segundos depois. Na sequência, vai em direção ao alvo. O atirador faz vários disparos e foge correndo. Osmar Guedes, de 39 anos, morreu antes da chegada do resgate. O primeiro tiro não pegou nele, aí ele puxou, bateu, pulou, o cara deu um tiro nas costas, acertou nas costas dele. Ele caiu no chão e ele continuou atirando. Vieram para fazer mesmo, para matar ele mesmo. Osmar foi candidato a vereador nas eleições municipais do ano passado pelo partido Renovação Democrática. Teve 792 votos e foi eleito apenas como suplente. As autoridades investigam se o crime foi motivado por questões políticas. Funcionários da boate e familiares da vítima serão ouvidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o celular do empresário foi apreendido no local. A ocorrência foi registrada como homicídio e apreensão de objetos. Até o momento, ninguém foi preso. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança serão analisadas pelos investigadores para tentar identificar o criminoso. A polícia trata o caso como execução. A manhã foi tensa para moradores na zona norte do Rio de Janeiro. Ao menos 5 pessoas morreram e 9 ficaram feridas numa operação da polícia. Ao vivo da capital fluminense, o repórter Tony Vendramini nos traz os detalhes sobre mais esse dia de violência, né? Essa rotina de violência, a qual, infelizmente, tantos cariocas têm se acostumado. Boa noite, Tony.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. A operação nos complexos do Alemão e da Penha já foi encerrada, nesse dia tenso. O objetivo era combater o avanço de facções criminosas e também o roubo de veículos e cargas. Durante todo o dia houve intenso tiroteio aqui nessa região. A nossa equipe chegou a registrar 47 minutos de confronto de maneira ininterrupta. Até agora, 5 mortes, portanto, foram confirmadas. O jardineiro Carlos André Vasconcelos dos Santos, de 35 anos, que estava na estação do BRT quando foi atingido por uma bala perdida. O Geraldo Carlos Barbosa dos Reis, de 67 anos. Ryan Muniz de Oliveira, de 21 anos, um homem ainda não identificado e também um adolescente de 16 anos que, de acordo com a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas o policial militar Diogo Marinho Rodrigues Jordão, que está internado em estado gravíssimo, e a Natalícia Juventino da Cunha, que estava acompanhada da filha e carregava no colo a neta de 1 ano. A Juventina foi baleada no braço. Vamos ouvir o que ela falou quando saiu aqui do hospital. Minha filha falou, ai que medo, de repente começou os tiros e a moça falou, corre, porque aqui a bala pega aqui. Quando eu virei as costas, a minha neta estava segurando do lado de cá, só senti aquela porrada. Quando eu virei as costas, a bala passou. De acordo com o balanço divulgado até o momento, um homem que havia fugido do sistema penal foi recapturado. A polícia também encontrou um desmanche de carros roubados, um imóvel com 1 tonelada de drogas, armas e uma estufa de maconha. Vamos ver como foi essa operação na reportagem da Natália Fonseca. Ainda era madrugada quando moradores dos complexos do Alemão e da Penha registraram os tiros. Os momentos de pânico se estenderam pela manhã. Assustados, moradores corriam pelas ruas. Este homem quase foi atingido. Nesta imagem é possível ver as balas traçantes. Este casal buscou abrigo com 2 crianças. Barricadas em chamas serviam de bloqueio para impedir o acesso da polícia ao local. Veículos incendiados pelos bandidos ficaram destruídos. Cerca de 500 agentes foram mobilizados e recebidos a tiros pelos traficantes. O jardineiro Carlos André Vasconcelos dos Santos, de 35 anos, morreu ao ser baleado na Penha. Familiares protestaram. Um bom pai, um bom marido. Ele não mora nesse lugar, mas sempre é um morador. Morre, tá e não acontece nada, ninguém faz nada. Um policial militar foi atingido e está internado em estado gravíssimo. De acordo com a polícia, o objetivo das ações é conter o avanço do Comando Vermelho nas comunidades, além de combater o roubo de veículos e cargas na região metropolitana do Rio. As investigações apontam que os complexos têm atuações diferentes para a facção. Enquanto o Alemão tem mais força financeira, a Penha seria o ponto de encontro dos integrantes para a tomada de decisões, como disputas territoriais. Este apartamento próximo ao complexo do Alemão foi atingido pelos disparos. Na Penha, estabelecimentos comerciais também ficaram com marcas de tiros. Os agentes encontraram um rádio comunicador usado pelos criminosos para monitorar a frequência da polícia e planejar os ataques. Vamos segurar o dedo, irmão. Tá cedo, mano. Pode segurar os tiros aí, meus amigos. Tá cedo, meus amigos. Mais de 1 tonelada de drogas foi apreendida. 4 clínicas da família suspenderam os atendimentos e 13 linhas de ônibus tiveram o itinerário modificado por causa do tiroteio. Encontramos essa forte resistência armada por parte dos criminosos. Então, algo que a gente tem que pensar no engajamento dos poderes para poder impedir que essas armas cheguem até as mãos desses criminosos e rever a legislação que aponta essas armas sendo praticamente, não tendo nenhum tipo de punição além desse tipo, quando esses criminosos são encontrados com esses armamentos de guerra. E o jovem entregador baleado durante uma ação da polícia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta semana, teve o braço amputado. O estado de saúde dele é gravíssimo. Na porta da delegacia, parentes do entregador fizeram um protesto silencioso. De lá, seguiram para a BR-040 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e fecharam a pista com pneus. Eles pedem justiça pelo que aconteceu com o jovem de 19 anos.
Cauã Francisco Alves da Cruz fazia entregas na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, quando foi baleado. Testemunhas contaram que os policiais militares chegaram ao local atirando e que o jovem ainda tentou se identificar. Ele foi atingido por um tiro de fuzil. Hoje de manhã, o entregador precisou amputar o braço e o estado de saúde dele é gravíssimo. É triste para um pai pegar num papel, uma caneta para assinar, para cortar o membro do corpo do teu próprio filho. Isso aí, para mim, é o que mais dói, é isso aí. Os policiais militares já prestaram depoimento e tiveram as armas recolhidas para a perícia. Segundo a PM, os agentes foram até a comunidade para checar a denúncia de que uma mulher seria executada por criminosos e foram atacados a tiros. Por que ele atiraram no meu filho, se meu filho estava trabalhando? E a camisa que ele estava, dava para identificar que ele era um entregador da farmácia. Eu quero justiça, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Meu filho não vai ser mais um, não. E o primeiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos na nova gestão do presidente Donald Trump é esperado ainda hoje no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Familiares estão no local e aguardam a chegada dos 158 brasileiros. Quem está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Pedro Oliveira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Augusto, Amanda e a você que nos assiste. Nós estamos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande Belo Horizonte, onde esses brasileiros devem desembarcar por aquela porta daqui a pouquinho. A previsão é que eles cheguem aqui por volta das 8 horas da noite, mas há um atraso. Então, o painel indica que o voo atrasou e deve chegar por aqui em Confins a partir das 10h30 da noite de hoje. Eles estão sendo trazidos em um voo fretado. O clima por aqui é de muita expectativa e também tristeza. Algumas pessoas chegaram bem cedo e estão próximas à área de desembarque, aguardando para encontrar esses familiares que foram enviados de volta ao Brasil. E segundo a Polícia Federal, esse grupo deportado faz parte de um processo mais rápido e implementado pelas novas políticas de imigração dos Estados Unidos. Os imigrantes que são aguardados aqui em Minas Gerais passarão por um processo que inclui o registro de entrada no país e a verificação de documentos. Após esses trâmites, eles vão ser liberados para retornar às suas cidades de origem. Amanda, Augusto. Obrigada, Pedro. Duas famílias brasileiras cobram respostas e apoio das autoridades na repatriação de dois jovens que, segundo os pais, são vítimas de tráfico humano na Ásia. Esse vídeo foi gravado por Felipe de Moura Ferreira, de 26 anos, em um hotel na Tailândia, um dia antes de ser levado ao país vizinho, Mianmar. O jovem foi atraído por uma proposta de emprego, mas 4 dias depois... Ele mandou mensagem para minha filha, para a irmã dele, né? Falei, Catherine, socorro, Catherine, preciso tirar a gente daqui, por favor, por favor. A gente está sendo maltratado, a gente está fazendo trabalho escravo. Começou aquele desespero, eles é forçado. E se não atingir uma meta, é espancado, leva choque, é agredido. Por mensagens, Felipe relatou a ação de uma quadrilha que aplica golpes na internet e é responsável por um esquema de trabalho escravo. Outros registros mostram o espaço de descanso que fica no mesmo prédio onde funciona a empresa. Olha o quarto. Há 4 meses, o brasileiro Lucas Viana dos Santos, de 31 anos, também vive e trabalha por lá. Há mais de um mês, a mãe não tem notícias do filho. Ele ligou no domingo, dia 8 de dezembro, e falou que o chefe dele mandou ele falar para mim que eles queriam $20 mil para ele poder sair daquele trabalho, porque ele não estava dando lucro lá. Felipe e Lucas podem ser vítimas do que a Organização das Nações Unidas classifica como terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo, o tráfico humano. Só no ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu 84 denúncias de violações de direitos humanos pelo Disque 100. Segundo a Interpol, essa região é uma região que hoje movimenta, em termos de crime, $3 trilhões. Então, esses jovens como Lucas, como Felipe e como muitos outros, estão nessas regiões e são recrutados pela internet para fazerem trabalhos que eles pensam serem lícitos. Eles não têm livre acesso de saírem desses locais sem serem vigiados. Muitas vezes eles têm os seus passaportes apreendidos
E na maioria das vezes, quando eles chegam e se eles querem decidir sair, eles vão ter uma multa. Porque lembra, eles foram convidados para esse trabalho, essas empresas pagam suas passagens aéreas e quando eles chegam lá, eles não conseguem sair mais. Nossa, que desespero, né? Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso e está em contato com as autoridades competentes e com os familiares dos brasileiros. Disse ainda que, ao longo das últimas semanas, foram realizadas ações junto ao governo de Mianmar na tentativa de resgatar os dois. E a chuva intensa que atingiu a capital paulista na tarde de hoje causou alagamentos, deixou milhares de moradores sem luz, inundou uma estação do metrô e provocou o desabamento de parte do teto de um shopping. Ao vivo, a repórter Estela Freitas tem mais informações para a gente sobre a tempestade e o estrago que ela causou na cidade, né, Estela? Quais foram as consequências desse temporal de hoje à tarde aqui em São Paulo? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, foi uma tarde de caos na cidade de São Paulo por conta dessa forte chuva. Só para ter uma ideia, foram 122 milímetros em só 3 horas. Isso é quase metade de todo o volume esperado para o mês de janeiro, que é de 257 milímetros. Pela primeira vez, a Defesa Civil emitiu um alerta severo de tempestade para os celulares dos moradores aqui da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 20 chamados para inundações, 3 para desmoronamentos e 1 para queda de árvore. As zonas leste e norte da capital foram as mais afetadas. No meio da tarde, quase 180 mil consumidores da Grande São Paulo ficaram sem energia elétrica, segundo a Enel, e esse número na capital paulista foi de 120 mil. Ruas e avenidas ficaram intransitáveis. Na Zona Oeste, por exemplo, no bairro de Vila Madalena, a enxurrada desceu com força ali no tradicional Beco do Batman. E pelo bairro, alguns carros foram arrastados pela força da água. Na Zona Norte, parte do teto do Shopping Center Norte desabou e acabou assustando quem passava por lá. Segundo a administração do shopping, ninguém ficou ferido. E também a chuva acabou atingindo com força algumas estações de metrô, linhas de trem também foram afetadas. Segundo o metrô, as estações Armênia, Tucuruvi e Jardim São Paulo ficaram inundadas. E as imagens são impressionantes, viu? A gente mostra agora na reportagem. Na Zona Norte, usuários do metrô viveram momentos de pânico. Os trens pararam de funcionar e os passageiros ficaram ilhados. A forte correnteza atingiu a estação Jardim São Paulo. A água chegou a subir 2 metros, impedindo a saída das pessoas. Muitas foram obrigadas a se agarrar ao corrimão. Esse homem chegou a subir numa barra de apoio e se segurar numa luminária para não ser levado pela correnteza. A plataforma da estação foi transformada num rio e as escadas em cachoeiras. Na Zona Oeste, na Avenida Sumaré, motoristas subiram com os carros nos canteiros para escapar da enxurrada. Quem decidiu enfrentar a enchente ficou parado no meio da água. Na Pompeia, as ruas e avenidas mais pareciam um mar. No bairro da Lapa, os comerciantes foram obrigados a baixar as portas. A água invadiu ruas e avenidas da região. Esse caminhão não conseguiu passar pela enchente e o motorista foi obrigado a deixar o veículo nadando. Na Zona Leste, os bairros mais atingidos foram Anália Franco e Tatuapé, com bares e restaurantes invadidos pela cheia. Na região central, a chuva forte veio com uma ventania que provocou transtornos para motoristas e pedestres. Do alto dos prédios, moradores assustados registraram a situação em que ficou a cidade. Meu Deus, a coisa tá feia aqui, ó. Tem prédio para todo lado aqui, ó. Não tá nem aparecendo na chuva. Esse homem usou um jet ski para escapar da enchente. É melhor deixar o carro e usar o jet ski, né, Igor Silveiro, para quem tem essa facilidade. Mas, enfim, foi uma chuva muito intensa em 3 horas. A Estela nos contou, choveu metade do esperado para o mês inteiro. Acabou rápido, mas as imagens de devastação são imensas. Continua amanhã essa chuva, Igor? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, amanhã tem previsão de chuva ainda em grande parte do país e na capital paulista não vai ser diferente. Aniversário da cidade, o tempo fica abafado, com máxima chegando na casa dos 31 graus, mas tem previsão de chuva volumosa entre a tarde e a noite. São esperados 24 milímetros. Agora, no domingo, uma frente fria avança e também aumenta o volume dessa chuva. A chuva deve ser forte e volumosa. São esperados 40 milímetros
litros de água e 29, as temperaturas podem chegar até os 29 graus. Agora, na segunda-feira, 28 graus de máxima e na terça-feira a mesma temperatura. No Rio de Janeiro, o sábado vai ser quente, com as máximas chegando na casa dos 38 graus e não deve chover. No domingo, a frente fria ganha força também no Rio e tem previsão de chuva forte, são esperados também 40 milímetros de água por lá. Na segunda-feira, 36 graus também com previsão de chuva e na terça-feira cai para 30 graus. Agora, em Belo Horizonte, choveu bastante nos últimos dias e no fim de semana não vai ser diferente, só que a chuvarada começa a perder força. A temperatura por lá pode chegar na casa dos 32 graus no sábado. No restante do país, os termômetros continuam acima dos 30 graus, como a gente observa aqui no mapa. Agora, no Nordeste, tem previsão de chuva em pontos do litoral, mas o sol está garantido em grande parte do interior. O tempo segue instável e com chuva a qualquer hora do dia entre a região norte e o centro-oeste. Agora, no sul do país, a chuva é mais forte e volumosa no Paraná, em Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. Agora, torcer para essa chuva não trazer mais estragos, né? Boa noite para todo mundo, ótimo fim de semana. Amanda, Augusto. A gente fala frente fria, né? O nome é frente fria, mas não traz frio, traz só chuva, água, bastante exatamente. água. Obrigada, Igor. 1,5 milhão de motoristas de ônibus, carretas e caminhões estão dirigindo sem o exame toxicológico, que detecta substâncias ilícitas no organismo. Entre as drogas mais usadas estão a cocaína e a anfetamina, conhecida como rebite. Esse homem dirigiu carretas e caminhões durante 4 anos. O volume de trabalho era tão grande que ele chegou a passar 50 dias seguidos na estrada. Para vencer o cansaço, consumia o rebite, uma droga que estimula o sistema nervoso e inibe o sono. Tem que tomar em grande quantidade para não perder o efeito, porque se ela perder o efeito, o apagão é instantâneo. Ele tomou mais de 20 comprimidos por dia e os impactos no organismo são graves. Causa pânico, depressão, te causa problemas de impotência sexual, perda de libido, alucinações. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que entre 2010 e 2020 foram registradas quase 1,5 milhão de ocorrências nas rodovias federais do país. Desse total, cerca de 8% estavam associadas à saúde dos motoristas. Sono, mal súbito e problemas relacionados à ingestão de álcool e outras drogas. Nesta semana, o motorista da carreta envolvida no acidente que matou 39 pessoas na BR-116, no interior de Minas Gerais, no mês passado, foi preso. Exames da Polícia Civil mostraram que ele usou cocaína, bebida alcoólica, êxtase e um medicamento para ansiedade e pânico. Este flagrante, registrado no começo do mês, mostra um caminhoneiro apontando a arma enquanto dirigia para outro condutor na BR-381. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma e porte de droga para consumo. Os policiais encontraram um comprimido de rebite no veículo. Substâncias psicoativas, como o nome mesmo diz, elas vão no nosso sistema nervoso central e vão alterar a nossa capacidade de dirigir em segurança. Elas vão fazer com que a gente perca a capacidade de julgamento. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 1,5 milhão de motoristas de caminhão, vans, ônibus e carretas estão circulando com o exame toxicológico vencido, 1 em cada 8 habilitados. O teste, que detecta o uso de substâncias ilícitas, deve ser feito a cada 2 anos e meio por condutores das categorias C, D e E. Em um dos maiores laboratórios do país, 75% dos testes positivos entre janeiro e outubro do ano passado acusaram o uso de cocaína. As nossas estradas, as nossas rodovias estão tomadas por dependentes químicos conduzindo veículos mortais. É uma situação crítica que merece ser vista conforme ela se aplica nos acidentes de trânsito, nas vidas que estão sendo interrompidas precocemente. O piloto de helicóptero que sobreviveu a um acidente aéreo em Caieiras, na Grande São Paulo, recebeu alta médica. Ele estava internado desde a última sexta no Hospital das Clínicas, na zona sul de São Paulo. Edenilson de Oliveira foi resgatado em uma área de mata com a jovem Betina Alves. Os dois sobreviveram à queda do helicóptero que saiu da capital paulista com destino à Americana, no interior do estado. Os empresários André Feldman e Juliana Elisa Maria Feldman, pais da criança, morreram. Betina deixou o hospital na última quarta-feira.
E agora, no segundo episódio da série especial em comemoração aos 471 anos de São Paulo, nós vamos mostrar como a capital paulista é diversa e democrática. É amanhã que assopra as velhinhas. O repórter Felipe Brosco foi conhecer grupos e tribos dos mais variados tipos e estilos. O nome da cidade é São Paulo, mas também poderia ser chamada de Terra das Tribos Urbanas. Das diferentes culturas e tendências. Elas são facilmente identificadas pelos trajes e costumes. Algumas caricatas retratam hábitos bem paulistanos. Eu meti uma caixa, meu. Peraí, só um pouquinho que eu tô vendo que chegou mensagem, eu tô esperando. Nós estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul de São Paulo, um dos principais centros financeiros da cidade. E quem circula por aqui ganhou um apelido que define bem os hábitos e costumes de quem trabalha na região. São os Faria Limers. Além do traje do tipo esporte fino, algumas características são inconfundíveis, como a locomoção feita de patinetes elétricos, ou o gosto pelo beach tênis, que virou moda na cidade. Mas será que todos passam no teste de autênticos Faria Limers? Vocês consideram um Faria Limer? Boa pergunta, acho que sim, né? Todo mundo se considera um pouco, né? Eu acho que o Faria Limer é aquela pessoa um pouco melhor vestida, talvez assim. Eu tô aqui, né? Então acho que sim. Tem também ex-Faria Limer. Não, já fui, mas hoje parei com isso. Tem a tribo dos que estão sempre com pressa. É que a gente tá bem atrasada assim, no horário de almoço, tá bom? Obrigada. Com certeza ele é o esporte mais acessível que existe e nunca está fora de moda. Nos últimos 5 anos, o interesse pela corrida de rua cresceu 9 vezes nos sites de pesquisas. Quem já pratica o esporte ou deseja começar, encontra na cidade treinos abertos, em grupos ou individuais e provas todos os finais de semana. Eu comecei meio que caminhar. Eu caminhava e corria, até um dia que eu só corri, sabe assim? Daí eu comecei e falei, putz, isso aqui é legal. Tem uns 2 anos que eu entrei na corrida, era um esporte muito desafiador para mim, então eu iniciei como uma forma de desenvolver o meu cardio mesmo, minha disposição. A sensação de bem-estar que dá desde a primeira vez que você corre é surreal, e aí me apaixonei. O Carlos é o criador de um projeto que reúne corredores do Parque do Ibirapuera para treinarem juntos. Ele conta que o programa nasceu naturalmente da vontade de todos de se conectarem. Naturalmente a gente criou essa comunidade de corredores que a gente vem aqui todos os dias, então ficou uma atividade bem mais prazerosa, porque como todo mundo está se conhecendo e conectando todas as pessoas, isso é mais um motivo para a galera se empolgar e vir para cá correr. Um esporte desafiador. O skate é bem desafiador e você vai evoluindo, vai vendo o resultado ali, isso vai instigando para que você continue buscando essa evolução. O Gabriel pratica o esporte há muito tempo e hoje é instrutor de skate, que para ele é uma atividade democrática. Um pouco surpreendente, porque não tem um nicho específico, é uma galera mais velha, a galera mais nova, é muito misturado. Homem, mulher e, claro, a procura por mulheres querendo andar de skate está aumentando também. Hoje o skate é um esporte olímpico, mas nem sempre os skatistas foram vistos com bons olhos no Brasil, principalmente em São Paulo. Na época do prefeito Jânio Quadros, ele proibiu o skate. Então a gente andava de skate, a polícia prendia o skate, tinha que ir com o pai na delegacia tirar o skate. Na época, a sede da Prefeitura de São Paulo funcionava bem aqui, no Parque Ibirapuera, na Zona Sul, e Jânio Quadros não queria que os skatistas frequentassem o local. Durante as eleições daquele ano, a candidata Luísa Erundina prometeu revogar a proibição. A promessa foi cumprida em 1989, quando ela assumiu o cargo. As coisas mudaram muito de lá para cá. Hoje o esporte é encarado de outra forma. Hoje mudou, né? Hoje é muito comum você ver criança de 3, 4, 5 anos já andando aqui, numa boa, os pais incentivando, falando para andar e tudo mais. Acho que saiu um pouco essa rebeldia que todo mundo sempre olhava o skate, passou a ser um esporte que é incentivado, até porque é fácil de andar, você consegue como corrida, você consegue em qualquer lugar dar uma volta de skate. Skate São Paulo é uma combinação que deu certo. O skate é um esporte muito urbano e a cidade é grande, skatista gosta de andar na rua, tem escada, tem corrimão, tem rampa natural para andar, então eu acho que tem tudo a ver, combina.
Recife já está preparando público nativo e os turistas, sabe para o quê? Carnaval, gente. Quem passar pelo centro histórico da cidade pode se deparar com um aulão gratuito de frevo. É impossível ficar parado quando toca o som do frevo. Aqui, turistas e moradores do Recife entraram na dança e puderam aprender um pouco do ritmo do frevo de rua, esse que é mais efervescente. E dançaram ao som do frevo de bloco, que possui uma melodia mais suave. Os passos do frevo possuem influência de movimentos como o gingado da capoeira, o compasso da valsa e até a leveza do balé. A dança pode ser aprendida por todos, só precisa ter ouvidos atentos e deixar os pés fluírem ao som do ritmo. Eu acredito que tem que ter vontade, se permitir. Eu acredito que a alegria todo mundo tem, é só despertar o que há de melhor dentro de cada um. Até porque o frevo está aí, né? O frevo é de todos para todos, então a partir do momento que você se permitir, o frevo ele vai te contagiar. A aula faz parte do projeto Extramuros, da Escola do Passo do Frevo, que proporciona vivências com o ritmo para além dos muros do museu. A ideia é proporcionar trocas de conhecimentos entre artistas, professores e público. Essa proposta do Extramuros de trazer o frevo para fora, as vivências para fora, é justamente para ficar mais atrativo. Para quem está do lado de fora, passeando pelas ruas do Recife, possam participar, ver e participar. A ideia de trazer as vivências para cá, uma vez por mês, é cativar esse público do entorno, né? Os trabalhadores, os turistas, as pessoas que estão visitando a cidade, principalmente nessa época de férias, né? E também pré-carnaval. A pequena Maria Eduarda está dando os primeiros passinhos no frevo para orgulho da avó. O ritmo, não é? A energia que passa é maravilhoso. Nilza veio da Bahia e está animada para brincar o carnaval pernambucano pela primeira vez. Eu acho que se eu pegar algumas aulinhas, eu vou lá. Eu acho que é fácil. Andressa, que é do Rio Grande do Norte, quase ficou sem fôlego de tanto dançar o frevo. Quase, porque sobrou um pouquinho para o convite. Tem que vir aprender, tem que vir aprender. Falta só um mês e uma semana para o carnaval, tem que aproveitar. Já está na contagem regressiva em agosto. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite.